Bom, galera, esses aqui são os dados da nossa atividade, né? Atividade que tem o objetivo verificar se estatisticamente os estudantes que estudam com música apresentam desempenho maior no teste de concentração do que aqueles que estudam sem a música, né? No caso, em silêncio. Aí está dividido entre música e silêncio esses dados. Então, a partir desses dados, gente, as nossas hipóteses serão a hipótese alternativa, que é a média do grupo música é maior do que a do grupo silêncio. A hipótese nula, no caso, não há diferença entre as médias dos grupos. Para os cálculos do nosso trabalho, a gente começou fazendo a média das pessoas que ouviam música para estudar e das pessoas que estudavam em silêncio. Aí a gente pegou todos os dados, somamos e dividimos pela quantidade de dados, ou seja, são 11 números, e dividimos por 11, que deu 83,9, e com silêncio é a mesma coisa, pegamos todos os dados e dividimos, deu 763, e aí a gente dividiu por 11, que deu 69,36. Aí a segunda conta que a gente fez para o nosso trabalho foi o desvio padrão. Aí, desvio padrão, a gente usou a fórmula do desvio padrão. Aí, para calcular o desvio padrão da música, a gente fez o número que estava lá na nossa tabela de dados, menos a média das músicas, de quem ouve música, elevado a 2. Ou seja, 78, o primeiro número dos dados, menos a 83,09, que era a média, que deu menos 5,09. Aí a gente pega os 5,09 e eleva por 2 para tirar o sinal dele, né? Deixar todos com o mesmo sinal no final das contas. E aí deu 25,91. Aí a gente fez isso com todos os dados. E esses foram os resultados. Aí a gente soma todos os resultados e vai dar 330,55. Aplicando na fórmula, fica 330,55 sobre 11, que é a quantidade de dados aqui, menos 1, que vai dar 330,55 menos 10, que dá 333,055, que vai dar 5,75 de desvio padrão de quem ouve música para estudar. Para o silêncio, a gente fez a mesma coisa, né? O número da nossa tabela de dados, menos 69,36, que é a média do silêncio, que deu 0,64. Elevamos o 0,64 a 2, que deu 0,41. Fizemos isso com todos os dados, igual aqui em cima na música. Aí, o total deu 196,36. Aplicando isso na fórmula, deu 196,36 dividido por 11 menos 1, que deu 19,636. E o resultado final foi 4,43. Aí a gente fez o teste T. Aí usamos a fórmula do teste T e substituindo, o S12 ficou 5,75 elevado a 2, que deu 33,06. O S22 deu 4,43 elevado a 2, que ficou 19,62. Com isso, o S12 dividido pelo número pelo 11, aí deu 33,06 elevado a 11, que deu 3,01. O S2 dividido pelo número, ele deu 19,62 dividido por 11, que deu 1,78. Aí, somando os dois, deu 4,79. 4,79, a raiz quadrada de 4,79, deu 2,19. Sendo assim, T é igual a 83 menos 69,36 dividido por 2,9, que é igual a 13,73 dividido por 2,9, que é igual a 6,88, que é o nosso valor de T. Os graus de liberdade, a gente fez N1 mais N2, que deu 11 mais 11, menos 2, que é igual a 20. Então, qual que é a interpretação dos cálculos, né, segundo os dados? A interpretação é que o T crítico, 0,05, é monocaudal, com grau de liberdade 20 igual a 1,725, o T calculado 6,88 maior que 1,725, nosso p-valor 0,001. A conclusão que a gente tira com isso é que rejeitamos a hipótese nula, né? Que há evidência, sim, que estudar com música aumenta a pontuação no teste de concentração. Agora, nós vamos falar de uma curva nomeada, né? Curva normal. Ela tem esse formato de sino, né? Vamos pensar que aqui são sorteios e esses números são posições. Posição 1, posição 2 e assim por diante. O número 1 foi sorteado uma vez, o número 2 duas vezes, o número 3 4 vezes, aqui 5 vezes, e assim por diante. O número 6 foi o número mais sorteado.
Nesse caso, ele foi sorteado aqui 8 vezes. E a média, ele é o ponto mais comum. Nesse caso, o número 6 foi a média, porque ele foi o número mais sorteado. E nesse caso, ele está central. O desvio padrão, ele mede, né, o quanto os valores variam para o lado da média. Quanto que ele varia daqui até chegar aqui e daqui até chegar aqui. Nesse caso, o desvio padrão pequeno, a curva é mais estreita, mais juntinha. E o desvio padrão grande, a curva aqui é mais larga. Sendo assim, né, a gente pode afirmar que o pico da curva está na média. A distância do centro até o meio é o desvio padrão. Os valores próximos aqui da média, eles são os mais comuns. E os valores que estão longe são os mais raros. Neste caso, os mais raros de ser sorteado. Então, aqui a gente fala que o número 6 ele foi tão sorteado, houve tantos sorteios que ficou numa média. Chegou um momento que ficou assim, os valores mais próximos aqui foram mais sorteados e esses mais raros menos sorteados. Então, gente, aqui falando sobre função matemática. O que é uma função matemática? É basicamente uma regra que associa cada elemento de um conjunto ao outro elemento de outro conjunto. O primeiro conjunto, no caso, é o domínio, e o segundo é a imagem. Para ficar mais simples, eu vou usar um exemplo. Como se fosse uma máquina de processamento. A gente insere, né, um valor, que no caso seria a entrada, que é representada por dinheiro. Aí a máquina aplica uma regra, né, para produzir uma única saída, que no caso é o resultado, que também é apresentado por dinheiro. Aí, gente, usando essa analogia da máquina de processamento, a gente imagina que o valor da entrada é x e o valor do resultado, né, é y. Aí a gente pensa, se a função f de x é igual a 2x mais 1, quando a gente insere o x igual a 3, a máquina multiplica por 2 e soma 1. E aí, assim, seria a saída do 7, no caso, o resultado 7. Mas se a gente não colocar o resultado para cada entrada, que só pode haver uma saída, no caso, se a gente colocar assim, x igual a 3, pudesse resultar a y igual a 7 e y igual a 10. Isso não seria uma função. Aqui, usando um exemplo mais fácil de ser compreendido, já que o x ele é a entrada de algo e o y é a imagem, que é a saída de algo, vamos imaginar que a gente tem o x como massas de alguns ingredientes, algumas coisas, e y já pronto, depois de transformados. Aí a gente tem no forno, a gente tem nas mãos massa de pizza, massa de pão, massa de bolo. Depois que ele foi levado ao forno, que no caso aqui seria o Y, depois de toda a transformação, de ter ficado todo o tempo dentro do forno, a massa de pizza, obviamente, vai virar pizza, a massa de pão, obviamente, vai virar pão, e a massa de bolo vai virar o bolo. Fazendo jus que a entrada ela tem que sair com uma imagem do que ela entrou. Assim, a função é representada por y é igual a f de x, y é a relação de x com a função, x é a entrada, y é a saída, y é igual a x transformado por alguma coisa. Bom, gente, aqui nessa parte eu irei falar um pouco sobre os tipos de gráfico de função. Gráfico de função linear, como o próprio nome diz, né, ela é uma linha, que ela pode ser descrita como f de x é igual a x mais b. Ela tem as características que são as mais importantes, né, uma linha reta, cresce ou decresce sempre no mesmo ritmo, e a variação dela é constante. Uma função não linear, ela não pode ser descrita como a x mais b, como a função linear, né? As funções dela não é uma linha reta, então a gente descarta a linha reta, ela pode ser quadrática, exponencial, cúbica e demais. Uma curva que não é uma função. Então, um gráfico que não é uma função, a gente tem que passar um teste nele, né? Se alguma reta vertical toca o gráfico em mais de um ponto, é uma função. Uma que não toca a reta vertical em 2 ou mais pontos, ela não é uma função. Nesse caso aqui, é um círculo apenas, não toca nenhum eixo, nenhum ponto, então ela não é uma função. E agora, retas com o mesmo intercepto angular e coeficientes angulares diferentes, que são, né? Eles têm o mesmo intercepto linear, cortam o eixo y, né? Tem coeficientes angulares diferentes, são retas distintas com inclinações diferentes, nesse caso aqui passam 3. Elas não são paralelas. Elas podem ser paralelas, precisa ter o mesmo coeficiente angular, né? Então elas não têm, então elas não são paralelas. Elas se cruzam aqui, né, no intercepto 0,3, mas elas são diferentes, no caso. Tem reta que desce, tem reta que sobe, e se encontram aqui neste ponto.